E aí, tudo certo? Olha, para quem está começando a jornada no mundo do desenvolvimento, tem uma pergunta que sempre aparece. Hoje a gente vai mergulhar fundo nela. Qual é a real diferença entre saber fazer um CRUD e ser de verdade um engenheiro ou engenheira de software? Então, vamos imaginar a cena. Depois de horas e horas programando, conectando o front-end com o back-end, pronto, a primeira aplicação CRUD completa está funcionando. Isso é uma conquista e tanto, né? Mas a grande questão é: isso já faz de alguém um engenheiro ou uma engenheira de software? Bom, a resposta talvez não seja tão óbvia assim. Mas antes de mais nada, vamos com calma e vamos celebrar essa primeira grande etapa. Construir um CRUD que funciona direitinho é muito mais do que só escrever código. É tipo um rito de passagem, sabe? Um passo super importante para quem está aprendendo a programar. E não é pouca coisa, não. Dominar essas operações de criar, ler, atualizar e deletar, nossa, é a base de tudo. É como aprender o alfabeto antes de tentar escrever um livro. Pensa bem, praticamente todo aplicativo que a gente usa no dia a dia, de rede social à loja online, gira em torno dessas 4 operações. Então, esse conhecimento é, sem dúvida, super valioso. Ok, então já estabelecemos que CRUD é super importante, mas agora vem a parte chave. Qual é a diferença? Onde que o CRUD termina e a engenharia de software começa? Porque, olha, não são a mesma coisa não. E é entender essa distinção que muitas vezes separa quem está no início de um profissional com mais bagagem. Vamos lá, de um jeito bem direto. CRUD nada mais é que uma sigla, né? Para criar, ler, atualizar e deletar. São as 4 funções essenciais para a gente conseguir manipular dados. É o mecanismo que permite que uma informação seja guardada, consultada, alterada e, bom, apagada de um banco de dados. Agora, a engenharia de software, aí a conversa é outra. É um campo muito, mas muito mais amplo. Pensa nela como uma disciplina completa que usa princípios de engenharia no processo inteiro de criar um software. Não é só sobre fazer funcionar. É sobre planejar, construir e principalmente manter sistemas complexos de um jeito organizado, eficiente e que seja confiável por muito tempo. Olha só essa comparação. Ela deixa tudo bem claro. De um lado, o CRUD. O foco dele, as operações com os dados, ali e na hora. O escopo, geralmente uma única funcionalidade. E a preocupação principal é: tá funcionando agora? Do outro lado, a gente tem a engenharia de software. O foco já muda para o ciclo de vida inteiro do sistema. O escopo é o sistema como um todo. E a preocupação é bem diferente. É do tipo: isso aqui vai aguentar 1 milhão de usuários? E daqui a 5 anos ainda vai estar de pé? Para a coisa ficar ainda mais concreta, aqui está um exemplo prático. Vamos pensar numa tarefa que praticamente todo o sistema tem: construir a funcionalidade de cadastro de usuários. Aliás, tem uma analogia que eu gosto muito e que ajuda a entender. Pensa assim: saber fazer um CRUD é como ser um cozinheiro que sabe picar legumes com uma técnica impecável. É uma habilidade fundamental. Agora, a engenharia de software é ser o chefe executivo do restaurante. O chefe não só sabe cozinhar, ele projeta o cardápio, gerencia a equipe da cozinha, cuida do estoque e, no fim das contas, garante que o restaurante inteiro seja um sucesso a longo prazo. Então, voltando para o nosso exemplo de cadastro. Com uma mentalidade focada só no CRUD, o processo seria mais ou menos assim. Primeiro, o sistema recebe os dados do formulário. Segundo, ele valida se os campos estão ok. Terceiro, salva tudo no banco de dados. E, por último, manda uma mensagem de sucesso. Simples, direto. Funciona perfeitamente para o chamado caminho feliz, quando tudo dá certo. Mas é aqui que o pulo do gato acontece. A pessoa com mentalidade de engenharia de software olha para essa mesma tarefa e começa a fazer outras perguntas, perguntas cruciais. Tipo: e a segurança? Como é que a gente protege as senhas? E a escalabilidade? O que acontece se de repente 1 milhão de pessoas tentarem se cadastrar ao mesmo tempo? E os testes? Tem algum teste automático para garantir que uma mudança futura não quebre tudo? E a manutenção? Outra pessoa que pegar esse código vai conseguir entender? E se o banco de dados cair? O que o sistema faz? E o monitoramento? A gente vai saber se essa funcionalidade parou de funcionar lá em produção? Viu só a diferença? São muitas outras camadas de preocupação. E é justamente por não pensar nessas outras camadas que muita gente, no início, acaba caindo no que a gente pode chamar de armadilha do CRUD. Sabe, é muito comum a gente pensar que se o código funciona, pronto, trabalho concluído.
Mas a verdade é que isso é só o começo. Um erro clássico é focar só no caminho feliz e esquecer de todos os cenários em que as coisas podem dar errado. Ou então deixar de lado requisitos super importantes como segurança e performance. Outro ponto é escrever um código que só a própria pessoa entende. E, claro, achar que depois de colocar a funcionalidade no ar, a responsabilidade acabou. Um sistema bem projetado, ele é feito para durar. Então, no fim das contas, o ponto central é esse. A transição de apenas programar para fazer engenharia de software é, antes de tudo, uma mudança de mentalidade. Deixa de ser só sobre o que se constrói e passa a ser sobre como se pensa na construção. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a filosofia. O objetivo não é apenas fazer funcionar. O objetivo é construir um sistema robusto, escalável e sustentável que resolve um problema a longo prazo. É exatamente isso. O trabalho não é só entregar uma pecinha isolada, mas contribuir para algo sólido que aguenta o crescimento e que outras pessoas consigam manter no futuro. Beleza. Então, com a diferença bem clara, como é que se dá o próximo passo? Como usar essa base de conhecimento em CRUD para se tornar um engenheiro ou engenheira de software de verdade? Pensa nas habilidades de CRUD como a fundação de uma casa. É a base, é sólida, é essencial. Mas agora é hora de começar a levantar as paredes, colocar o telhado, ou seja, construir em cima disso. Comece a explorar padrões de projeto, os famosos design patterns, aprenda sobre estratégias de teste, como escrever testes automatizados e mergulhe em conceitos de arquitetura de sistemas para entender como as peças de um sistema maior se encaixam. Olha, a jornada é longa, mas cada passo conta. Dominar o CRUD foi um primeiro passo gigante. Agora fica a pergunta para reflexão. Qual vai ser o próximo? Será aprender mais sobre testes, segurança, escalabilidade? A escolha do caminho a seguir, essa é a parte mais legal. A jornada para se tornar um grande engenheiro ou engenheira de software está só começando.